Há 20 anos atrás aconteceu um crime horrível em uma das casas de Hightown. Mas mesmo assim, os moradores relatam um movimento lá, principalmente uma garota na janela. Opa, eu sou o Treo Trajes e bem, a menina na janela é um jogo que teve bastante fama lá para 2022, 4 anos atrás, que basicamente é o primeiro jogo de uma série que vamos chamar de Dark Dome, uma série de jogos de enigma e terror. E o pontapé para a história do jogo é que nosso protagonista entrou nessa tal casa que houve esse tal crime, mas o resto do jogo só dá pra saber jogando. Só pra começar bem, quando a gente entra na casa a porta simplesmente fecha. Então obviamente a gente precisa dar um jeito de dar o fora daqui. E como o nosso protagonista não tem o nome revelado, eu vou chamar ele de Caba. Preso lá dentro, a primeira coisa que eu faço é mexer em umas gavetas e essa uma foto aparentemente tirada na quinta e com 1414. Provavelmente a hora que ela foi tirada, 2h14. E em vermelho dizendo que o homem na foto ficou 3 horas parado na porta da casa. Nessa cômoda eu só sei isso, que não vai ser muito relevante por agora. Então acabo indo mexer no cabideiro, onde pego o guarda-chuva. E para finalizar, percebo uma lasca do Sam solta, que por enquanto é só isso mesmo. Assim que eu entro no segundo cômodo, que é meio que uma sala, a taça se mexe. Do nada. E a gente ainda pode pegar essa taça amaldiçoada. Mas tá, analisando o resto do armário que tava a taça, embaixo a gente tem duas portas trancadas. E em cima, uma porta trancada e outra com uma foto. Sexta, 16h38. O mesmo homem passa fingindo ler o jornal. Bem, na sala também tem a TV, que tá faltando um botão. Também tem o cabo que tá cortado. E a gente pode até mexer no VHS. Analisando o cano, além desse par de olhos, também tem uma chave, mas que a gente não consegue pegar. E é claro que eu vi esses símbolos na parede, mas não tem segredo, é para algum enigma. E bem, na próxima sala, como eu não vi a merda do livro caindo, vou pra coisa que mais me intriga na porra da sala. A porra de um quadro de vampiro. Que é meio que só isso, mas trazendo com a taça parece que ela tava vazia, então ela deve ter alguma relação com o quadro. Mas sendo numa planta eu ouço uma pedra, e tento tacar a pedra na TV. Por que não, né? No hack a gente tem duas portas com senha, uma com símbolos e outra que é meio aquela de celular de ligar ponto. Em cima do hack também tem uma caixa que tem meio que um símbolo de uma das 4 caixas de baralho, no caso espadas, que vai de 1 a 9. Analisando na estante eu não faço nada, porque eu não vi o livro se mexendo. Então eu acabo indo ver a toca de rato, que não passa disso, é só uma toca de rato. E fora isso tem essa porta barricada que não tem muito que eu possa fazer. Na próxima sala, começo analisando uma cômoda que tem uma foto enfatizando uma silhueta escrito quem é ele. Dessa vez, senhor e data. E com essa foto a gente tem a confirmação do que a gente já sabia. Esse homem realmente estava pesquisando essa menina. Agora só falta saber o porquê. Mas extremamente interessante é que na cômoda também tem um diário que, abre aspas. Segunda, 2 de agosto. Eu vi um homem suspeito perto da nossa casa. Parecia como se ele estivesse nos vigiando. Terça, 13 de agosto. Hoje eu vi o mesmo homem de novo. Dessa vez ele estava com pressa, mas eu pude ver ele bem. Ele me deixa nervoso. Quarto, 14 de agosto. Já estou com medo. Todo o tempo estou olhando pela janela para vigiar ele. Quinta, 15 de agosto. O homem voltou e ficou 3 horas de costas para casa. Ele não olhou para mim, mas acho que ele sabia que eu estava observando ele. Sexta, 16 de agosto. Desta vez o homem passou lendo o jornal, sempre com o mesmo chapéu e capa de chuva azul. Sábado, 17 de agosto. Me parece que esse homem tentou entrar na casa. Eu contei aos meus pais, mas eles não acreditaram. Eles nunca acreditam. Domingo, 18 de agosto. Eu acabei de ouvir ruídos vindo de dentro da casa. Eu me tranquei no meu quarto. Estou muito assustada. Eu ouço os passos chegando mais perto. E depois, eu não posso mais escrever. Essa é a última página do diário, e com ele a gente consegue criar uma linha do tempo. Então o homem começa a observar a casa dia 12 de agosto, numa segunda, e finalmente invade ela no dia 18 de agosto, num domingo. E nesse dia provavelmente aconteceu o crime citado no início do jogo. Continuando a investigação, a última gaveta está trancada por um cadeado com símbolos, que nesse caso são sim os símbolos da parede. Na primeira gaveta a gente consegue achar uma fita VHS também. Que a gente até pode botar na TV, mas como a TV não está funcionando por si só, não tem muito que a gente possa fazer.
Interagindo com meio que o mural de evidências, a gente tem várias fotos de jornais relacionados ao crime. Embaixo deles, desenhos, meio que com taça, cruz, um espelho, mais ou menos. Mas simplificando, esses símbolos são uma cruz, um alho, uma taça e um espelho. No sofá, além da silhueta sinistra, quando nosso prota passa a mão embaixo da almofada, ele sentia alguma coisa. E interagindo com a tomada, atrás dela tem uma chave. No centro da sala tem uma garrafa e um case. O case está estranhamente bem conservado, mas eu não sou um grande entendedor de cases também. Mas nela a gente tem uma caixa de energia que a gente tem que azeitar, mas a gente não pode mexer sem proteção. Essa é a última sala da casa, a gente explorou ela toda, mas agora sim que a gente começa a resolver os seus problemas e enigmas. A chave que a gente achou serve para a porta de cima do armário, que vai ter uma fita isolante, que serve para o cabo da TV, mas ainda falta algo. Mas para não sabe, tacando a pedra na garrafa que estava na mesa junto com o Tieis, a gente tem uma chave dentro dela. Que dessa vez abre a cômoda da entrada da casa, que tem uma luva. Com a luva a gente pode mexer na caixa de energia, que vai ter um mini de mexer nos quadrados e conectar alguns fios, um verde, um vermelho e um azul. Com os fios consertados, agora dá pra ligar e desligar uma lâmpada que tem fora da casa. Essa luz obviamente vai ser útil, mas não agora. Acaba disso agora, eu vou ler estante, pego o livro. Inclusive o livro que eu pego nem é o livro que se mexeu. Assim que eu pego o livro, uma das primeiras coisas que eu faço é analisar a foto que tem nele. Terça, 18h22, ele fingiu que não me viu. Esse livro é como se fosse um manual para os enigmas. Primeiro a gente tem um cadeado com uns números, um experimento 13 que parece uma armadilha para rato. Na próxima página, um tutorial de como cuidar de planta e uma caixa com senha. Meio que essa senha tem a ver com os vasos. Na última página tem o experimento 42, que tem relação com um vampiro. Ele tem uns itens apontados para ele, como uma cruz, um alho, a taça e um espelho. Fora uma página com alguns símbolos circulados e uns números romanos. Aqui tem muita coisa explicada, mas eu sou burro, então eu vou pular uns 20 minutos do pambano. Se liga na caixa. Cada dígito está relacionado a um vaso, e a gente tem 4 vasos na casa. E de fato, a estampa dos vasos bate, mas a gente não tem os dígitos. E a lógica é a seguinte, o primeiro dígito está relacionado ao vaso com bolinha, e o vaso com bolinha tem 6 folhas. Logo o número é 6, e assim inicia a ordem 6, 5, 4, 3. Dentro da caixa, além dos fósforos, a gente tem mais uma foto. 11:03 de uma segunda. Ele olhou pra mim. Pego o fósforo e afinal, nesse meio tempo, eu consegui um pedaço de vidro e uma vela. Acendendo a vela com o fósforo, a gente pode iluminar a toca do rato, que com guarda-chuva a gente pode pegar uma cabeça de tomada. Consertando a TV, agora a gente pode ver o conteúdo da fita VHS. Que é um vídeo da garota desenhando numa parede rasgada, que é lá na entrada da casa. Inclusive na cômoda que tem do lado dela tem um botão. E ainda até lá a gente consegue pegar esse botão. Mas voltando a analisar o vídeo, dá pra ver que a garota tá desenhando algo, mas tem 2 símbolos desenhados, que no caso são círculos com uns traços. Virando os 2 botões na TV para a direção desses traços, um compartimento na TV se abre e a gente consegue pegar um cabo de faca. Juntando esse cabo de faca com o vidro que a gente pegou, a gente consegue pegar uma fatia do Cheizo. Inclusive com a faca, rasgando no mesmo lugar que a garota estava desenhando, a gente encontra uma letra. E essa letra claramente serve para aquela porta com senha de celular. Que vai ter um interruptor e uma chave. Com essa chave eu consigo abrir uma das portas debaixo do armário, onde eu consigo pegar uma tigela. Só que o interruptor eu consigo botar ele num lugar do lado da porta de entrada, e estranhamente ele apaga a luz da casa toda. Com a luz da casa inteira apagada, ligando a luz de fora e fechando a cortina, como tem alguns buracos, passa uma certa luz para dentro da casa. E indo para a sala, 4 símbolos estão com foco maior de luz, e esses símbolos a gente vai usar para o cadeado. Mas a gente ainda não sabe a ordem dos símbolos, mas para saber até que é bem simples, é só a gente analisar essas partes sem luz, que parecem meio que umas mordidas. Mas bem, assim a gente tem espiral, triângulo para baixo, ondas e círculo com 2 traços. Na gaveta tinha apenas um pedaço de ferro que a gente pode usar para arrancar aquela lasca no chão, que dentro dela tem um alho, além da gente poder pegar essa lasca.
Com a tigela, o Chase e a lasca, a gente faz a armadilha pro rato e a gente pega o rato. A gente usa esse rato pra jogar ele no cano, então uma mão vai lá e mata ele depois. Mas pelo menos a gente pega uma chave. Essa chave abre a outra porta debaixo do armário, que a gente pega uma chave de fenda e um vinho. É notável que a gente já tem 3 dos itens relacionados ao vampiro, exceto o espelho. Com essa chave de fenda a gente pode desparafusar o quadro do vampiro, que atrás revela um cofre. E a senha desse cofre tem a ver com os símbolos que o vampiro revela quando você interage com ele com algum dos itens listados no caderno. No centro da sala tem uma garrafa e um queijo. O queijo está estranhamente bem conservado, mas eu não sou um grande entendedor de queijos também. Mas nela a gente tem uma caixa de energia que a gente tem que azeitar, mas a gente não pode mexer sem proteção. Essa é a última sala da casa, a gente explorou ela toda, mas agora sim que a gente começa a resolver os seus problemas e enigmas. A chave que a gente achou serve para a porta de cima do armário, que vai ter uma fita isolante, que serve para o cabo da TV, mas ainda falta algo. Mas pelo menos sabe, tacando a pedra na garrafa que estava na mesa junto com o Chase, a gente tem uma chave dentro dela. Que dessa vez abre a cômoda da entrada da casa, que tem uma luva. Com a luva a gente pode mexer na caixa de energia, que vai ter um mini de mexer nos quadrados e conectar alguns fios, um verde, um vermelho e um azul. Com os fios consertados, agora dá pra ligar e desligar uma lâmpada que tem fora da casa. Essa luz obviamente vai ser útil, mas não agora. Acaba disso agora, eu vou ler estante, pego o livro. Inclusive o livro que eu pego nem é o livro que se mexeu. Assim que eu pego o livro, uma das primeiras coisas que eu faço é analisar a foto que tem nele. Terça, 18h22, ele fingiu que não me viu. Esse livro é como se fosse um manual para os enigmas. Primeiro a gente tem um cadeado com uns números, um experimento 13 que parece uma armadilha para rato. Na próxima página um tutorial de como cuidar de planta e uma caixa com senha. Meio que essa senha tem a ver com os vasos. Na última página tem o experimento 42 que tem relação com um vampiro. Ele tem uns itens apontados para ele como uma cruz, um alho, a taça e um espelho. Fora uma página com alguns símbolos circulados e uns números romanos. Aqui tem muita coisa explicada, mas eu sou burro, então eu vou pular uns 20 minutos do teu pambano. Se liga na caixa. Cada dígito está relacionado a um vaso. A gente tem 4 vasos na casa. E de fato, a estampa dos vasos bate, mas a gente não tem os dígitos. E a lógica é a seguinte: o primeiro dígito está relacionado ao vaso com bolinha, e o vaso com bolinha tem 6 folhas. Logo o número é 6, e assim inicia a ordem 6, 5, 4, 3. Dentro da caixa, além dos fósforos, a gente tem mais uma foto. 11:03 de uma segunda. Ele olhou pra mim. Pego o fósforo e afinal, nesse meio tempo, eu consegui um pedaço de vidro e uma vela. Acendendo a vela com fósforo, a gente pode iluminar a toca do rato, que com guarda-chuva a gente pode pegar uma cabeça de tomada. Consertando a TV, agora a gente pode ver o conteúdo da fita VHS. Que é um vídeo da garota desenhando numa parede rasgada, que é lá na entrada da casa. Inclusive na cômoda que tem do lado dela tem um botão. E ainda até lá a gente consegue pegar esse botão. Mas voltando a analisar o vídeo, dá pra ver que a garota tá desenhando algo, mas já tem 2 símbolos desenhados, que no caso são círculos com uns traços. Virando os 2 botões na TV para a direção desses traços, um compartimento na TV se abre e a gente consegue pegar um cabo de faca. Juntando esse cabo de faca com o vidro que a gente pegou, a gente consegue pegar uma fatia do Chase. Inclusive com a faca, rasgando no mesmo lugar que a garota estava desenhando, a gente encontra uma letra. E essa letra claramente serve para aquela porta com senha de celular. Que vai ter um interruptor e uma chave. Com essa chave eu consigo abrir uma das portas debaixo do armário, onde eu consigo pegar uma tigela. Se eu interruptor, eu consigo botar ele num lugar do lado da porta de entrada, e estranhamente ele apaga a luz da casa toda. Com a luz da casa inteira apagada, ligando a luz de fora e fechando a cortina, como tem alguns buracos, passa uma certa luz para dentro da casa. E indo para a sala, 4 símbolos estão com foco maior de luz, e esses símbolos a gente vai usar pro cadeado. Mas a gente ainda não sabe a ordem dos símbolos, mas para saber até que é bem simples, é só a gente analisar essas partes sem luzes, que parecem meio que umas mordidas. Mas bem, assim a gente tem espiral, triângulo para baixo, ondas e círculo com 2 traços. Na gaveta tinha apenas um pedaço de ferro que a gente pode usar para arrancar aquela lasca no chão, que dentro dela tem um alho, além da gente poder pegar essa lasca.
Com a tigela, o tesouro e a lasca, a gente faz a armadilha pro rato e a gente pega o rato. A gente usa esse rato pra jogar ele no cano, então uma mão vai lá e matar ele depois. Mas pelo menos a gente pega uma chave. Essa chave abre a outra porta debaixo do armário, que a gente pega uma chave de fenda e um vinho. É notável que a gente já tem 3 dos itens relacionados ao vampiro, exceto o espelho. Com essa chave de fenda a gente pode desparafusar o quadro do vampiro, que atrás revela um cofre. E a senha desse cofre tem a ver com os símbolos que o vampiro revela quando você interage com ele com algum dos itens listados no caderno. E a gente só precisa do espelho, que traz essa porra de gaveta provavelmente, mas a gente só tem 2 dos símbolos. Esse tempo todo a porra desse papel com símbolos estava na merda do casaco. E não é como se eu não tivesse interagido com o casaco, eu interagi com o casaco. Só que não interagi no lugar certo. Mas bem, com essa porra de papel a gente tem o símbolo círculo, estrela, vento, lua e pegamos o espelho. Usando esses itens para interagir com o vampiro, a gente meio que tem alguns símbolos relacionados ao quadrado, como a tese do quadrado pintado, meio que um laço, um triângulo na direita e um X. E a ordem a gente pega lá no quadro de pistas, que olhando de primeira é um pouco confuso de saber qual é qual, onde vai qual, mas só usa pouca lógica que a gente tem a seguinte sequência: quadrado cortado, laço, pirâmide e X. Bem, dentro desse cofre a gente acha uma alavanca que é pulsando a porta de entrada abre. E em cima aparece uma mensagem de que a gente não deveria sair, mas ao mesmo tempo a gente não tem escolha, porque meio que o jogo travou a gente nessa sala. Saindo, o nosso prota acha na varanda um pedaço de jornal com o tema principal Irmãos Mortos, só que com uma foto dele. A Garota da Janela é um puta jogo de enigma e terror. E por mais que eu não me dê muito bem com nenhum desses dois gêneros, enigma e terror, eu gostei muito de jogar ele. A vertente do terror dele é um pouco mais apagada durante o jogo. Vai ter alguns momentos em que você vai tomar um susto, mas ele foca muito mais no enigma. E geralmente eu não sou muito bom em enigma. Eu pensei em ter muitas dificuldades jogando esse jogo e achei que até não ia sair esse vídeo. Mas não, eu meio que zerei o jogo em um dia, dois. Eu comecei a jogar de noite e terminei de manhã depois que eu acordei. Foi bem tranquilo e não foi um tranquilo de que os enigmas são fáceis, foi um tranquilo de que os enigmas são diretos, você sabe o que fazer. Eles não são nada muito absurdo, só você parar um pouco, pensar e você vai saber o que fazer com tal enigma. Eu comecei dando a review mais de cara do jogo, porque eu sou uma pessoa que gosta bem mais do game design, mas agora vamos falar da história que não é muito difícil de entender. Basicamente, o nosso prota, um garoto qualquer, que decide invadir uma casa abandonada há um certo tempo e foi abandonada porque ele teve um crime. Base. A história do jogo base é essa, e ela já está explicada. Você não vai descobrir nada dentro da casa, você só vai ver mais a visão da garota de como foi toda essa parada. A gente pega o diário, vê as fotos, e a gente vê que talvez ela fosse o alvo, ou ela acabou se tornando o alvo, mas no final do jogo a gente realmente descobre algo muito importante, no caso é o plot principal. O protagonista, ele é seu irmão da garota, e provavelmente também está morto. Isso explicaria várias coisas, como os acontecimentos paranormais, ele vê a garota, e algumas coisas não fazem sentido, como a porra do teaser não está estragado. E se eu for falar no bruto, a história desse primeiro jogo não é tão interessante assim, mas como é um pontapé para a história, e toda a história que vai ser desenvolvida na série de jogos da Dark Dome, é uma puta história inicial. E no final, a review termina em: a história do jogo é muito boa pro pontapé inicial que vai ter na franquia toda, dando muito mais perguntas do que respostas, até porque é o primeiro jogo. E mecanicamente o jogo também é muito bom, os enigmas são bons e tudo funciona bem de um jeito muito bom. A mecânica do jogo é bom. E é um jogo que eu recomendo jogar, ele é de graça na Play Store. E se você viu esse vídeo sem ter jogado o jogo, você provavelmente vai perder muito da experiência do jogo, mas os enigmas mudam. Mas então eu recomendaria você jogar os outros jogos, jogar esse, jogar os outros jogos e esperar minhas próximas reviews sobre os próximos jogos da Dark Dome.